Boa tarde, Mozart. Como você tá? Como chegou aqui nessa quinta-feira maluca? Nem me fale. Dizem que a quinta-feira agora é a nova sexta-feira, que o pessoal deixa para fazer home office na sexta, né? E isso a gente não sabe se a gente confia no trânsito, se confia no transporte público, mas chegamos, estamos aqui, sempre um prazer. Muito obrigado novamente estar aqui conversando sobre esses assuntos que às vezes incomodam, às vezes nem tanto, mas precisa ser falado pela essencialidade. Não à toa o nome, incômodo essencial. Sim. Muito bem pensado, inclusive. Eu que agradeço pela sua presença, Mozart. Hoje a gente vai tratar de um tema talvez ainda um pouco denso, mas um tema importante, um tema essencial. Vamos falar sobre racismo estrutural com o pano de fundo da legislação brasileira e também abordar especificamente a questão da impunidade, porque a gente vê uma ascendência sobre o tema, tanto nos espaços públicos quanto na imprensa, mas a gente, na minha percepção, ainda pouco discorre sobre algumas camadas que envolvem aí o tema do racismo, né? Certo. É, alguns termos, inclusive, tiveram um boom aí nos mecanismos de busca nas redes sociais, mas a gente ainda tem muitas lacunas para enfrentar. Então, eu trouxe dados para a gente iniciar aqui a nossa conversa, que são importantes para a gente trazer esse contexto. Um levantamento recente, que é fruto de um painel que foi lançado no ano passado, trouxe dados que caracterizam um pouco do que são as denúncias de racismo e injúria racial que a gente tem aqui no Brasil. E o que se constatou foi que atualmente existem cerca de 11.620 processos, esse número com certeza já mudou, mas relacionados a racismo e crimes correlatos pendentes aqui no nosso país, sendo que 98% estão na Justiça Estadual, de onde ocorreu o crime em questão. Outro dado mostra que o perfil das vítimas revela que quase 57% são mulheres. E quase 44% são homens com idades ali entre 26 e 45 anos. Ou seja, esses dados respaldam muito do que os movimentos sociais, mais especificamente o movimento negro, vem pautando ao longo dos anos, que a mulher negra continua na ponta, ainda né, sendo a mais vulnerabilizada. Claro, assim, que também existe toda a subnotificação desses tipos de crime. Ou seja, a pergunta que fica é: o que de fato esse cenário revela sobre os crimes de racismo aqui no Brasil, Mozart? Muito obrigado por já colocar esses dados aqui para Uma evitar qualquer pergunta tipo. longa, inclusive, né? É importante, porque inclusive já me coloca no lugar de fala. Embora eu não sofra as mazelas do racismo por questões óbvias, por não ser negro, por não ser preto, né? Por então, mas o que eu gostaria de falar, o que a gente está falando aqui é que a gente precisa ter empatia e para que essa fala comece a se desgarrar de apenas nos movimentos. Isso precisa ser amplificado para toda a sociedade, inclusive. Nada me impede de ser branco e defender todos os direitos envolvidos com a população preta. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou recorrer a um livro, talvez modelo aí para essas discussões, que é Racismo Estrutural, do nosso ex-ministro dos Direitos Humanos, que ele fala basicamente, o professor Silvio de Almeida, né? Primeiro ele fala sobre raça. Eu vou pegar dois trechos do livro dele e vou ler aqui, ó. Como tal a característica biológica em que a identidade racial seja atribuída por algum traço físico, como a cor da pele, por exemplo. Ou ainda como característica étnico-cultural em que a identidade será associada à origem geográfica, à religião, à língua ou outros costumes. A configuração de processos discriminatórios a partir do registro étnico-cultural Franz Fanon denomina racismo cultural. Aí, a partir de saber o que é raça, aí ele vai conceitua o racismo. Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem como a raça como fundamento e que se manifesta por meios de práticas consistentes e inconsistentes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial que pertence. Então, a grande discussão que a gente já parte é o seguinte: eu, branco, sofro racismo?
Vou inverter a pergunta aqui. Então, assim, por que eu tô falando isso? Talvez eu possa sofrer algum tipo de preconceito. Por conta da minha religião, por conta da minha compreensão física, por conta das minhas as ideias que eu prolifero de alguma forma. Mas nunca será racismo, porque não se trata de um sistema estrutural, econômico e político de poder. Que é isso que é o Brasil, basicamente. Do que a gente está falando? Nós vivemos de 400 anos de, aspas, descobrimento, nós vivemos Bem entre 400, aspas, né? muito entre aspas, nós vivemos 400 anos sob a égide, sob a legislação da escravidão. Então, assim, era um sistema econômico. Certa feita, eu estava falando sobre direito trabalhista e a grande questão na ocasião dos movimentos que pediam o fim da escravidão, a discussão na época, assim, como que a gente vai pagar pela mão de obra? Que absurdo é esse? O Brasil vai acabar, vai falir, não tem como pagar. Ou seja, mas o sistema de lucro foi dando o seu jeito e os nossos empresários continuam ganhando muito bem e pagando salários aí da mesma forma. Então, a partir desse sistema que a gente precisa passar a ver o racismo. Esse racismo, o professor Silvio de Almeida, fala exatamente na estrutura, por quê? Porque está na formação do Brasil, da nossa cultura, de 500 anos para cá. Até os povos originários, eles também sofreram esse tipo de ataque, mas fixou no nosso país 400 anos de escravidão que trouxe suas mazelas e a gente não consegue recuperar até hoje. Não seria diferente se a estrutura da nossa sociedade é racista, o judiciário não seria diferente. Sim. Eu estou falando de falta de acesso. Então, hoje ainda é muito difícil você se formar na faculdade. De direito, um pouquinho pior. Porque exige 5 anos de dedicação, fazer estágio, exige você ter acesso ao mercado de trabalho de forma íntegra. Nem sempre a faculdade está na mesma esquina que o pobre mora. Então, existem coisas... Então, existe, como você costuma dizer, existem muitas camadas aí para que a população negra tenha acesso a essa formação, que tenha acesso à preparação do concurso e chegue até o judiciário. Por quê? Existe uma grande disparidade dos poderes nas funções de poder, né, seja ele qual for, da população negra. Seja poder estatal, seja no poder nessa iniciativa privada. Ou seja, aquelas posições de comando, o chefe, o gerente, o CEO, temos pouca representatividade. Isso também se insere no direito. Então, a gente tem aqui fica inclusive uma dica para quem explora esse mercado. Se tem falta, é só explorar o mercado de forma que isso também viabilize e junto com o mercado sendo explorado gerando lucro, também gera acesso às pessoas que vai começar a ter esses diferenciais. Então, o grande problema hoje, esses dados que você trouxe, certamente vai encarar numa subnotificação gigantesca. Primeira coisa que a gente vai falar. Sim. Subnotificação. Por que subnotificação? Que basicamente seria o que essa subnotificação? Assim, explica para quem nos ouve. Na criminologia, entende-se que cerca de 10% dos crimes que acontecem chega ao conhecimento do poder público. Então, a cada 100 crimes que acontecem, só 10 o poder público, em suas diversas fontes, suas diversas maneiras, tem acesso, tem conhecimento disso. Desses 10%, estima-se também que chega-se a uma resposta, seja ela condenatória ou absolutória, chega-se a uma resposta de mais ou menos 10%. Porque parece, né, os sociólogos aí, que talvez vão me dar maiores respostas, mas parece que é indissociável o crime do ser humano. Parece que é isso.
aquela sociedade bonitinha, onde o pai de família com a sua criança, com a sua esposa, tá ali com uma fera, típico de algumas religiões, entregar esse mundo parece que não tá aqui, não existe. Por quê? Seja crimes de ordem financeira, os crimes patrimoniais, seja aqueles crimes que a sociedade indica que é a repulsa disso mesmo. Estou falando de crimes sexuais, estou falando de crimes contra a vida, por exemplo, contra a integridade física. E sejam crimes que existe um interesse estatal de promover isso. Crimes tributários, os crimes de droga também, isso tem muito interesse estatal. Então, Sim. a partir disso, a gente começa a minar algumas coisas. Então, os dados que você me trouxe foi basicamente dos dados de notificação que começou a ser registrado com mais frequência de um tempo para cá dos crimes envolvendo racismo. Só que isso, qual é o grande problema? Um pouco antes estávamos falando sobre representatividade. As pessoas que fazem as leis normalmente falam das suas próprias dores. A empatia humana indica que a gente vai começar a fabricar as normas, né, produzir as normas a partir de uma dor que eu sinto, que eu sei. Então, se a população negra está subrepresentada, logo esse crime também vai ser subrepresentado. É uma questão lógica. Sim. Se você olhar a codificação, os crimes patrimoniais são gigantescos. Até pouco tempo atrás, eu costumava fazer o seguinte, falando um pouquinho sobre violência contra a mulher. Um tapa que você desse na esposa, estaríamos falando de um crime de 3 meses a 3 anos, pena máxima. Só que se esse mesmo tapa fosse dado num gato, seria de 2 anos a 5 anos. Hoje mudou essa realidade, existe uma nova lei que mudou esse parâmetro de pena. Não que isso indique necessariamente uma proteção maior. Sim. Mas o que a gente está falando é que, assim, se você pegar a própria produção artística, a produção humorística brasileira, na década de 80, década de 70, era comum ridicularizar as características da população preta em programas. Ao invés de enaltecer, exaltar as características, a cultura, tudo isso, na verdade, era exatamente o oposto. Então a gente lidava com personagens, por exemplo, como o Mussum, que era ridicularizado pelos seus colegas. Fazia disso humor, fez isso parte do seu ganho financeiro também, mas claramente racista. Claramente racista e claramente entregando ali algumas questões que hoje a gente não consegue achar graça nenhuma. A grande verdade é essa. Tanto é que houve uma tentativa da Globo de repaginar esse humor, não deu muito certo. A verdade é que a TV Globo tem uma grande dívida histórica com a população negra, né? Hoje ela entendeu que o mercado exige posturas diferentes. Você vê na década de 80, década de 90, ou seja, não está falando de coisa muito, muito longa, não. Os atores negros só representavam papéis de pouca importância. A empregada, o trabalhador braçal, não tinha aquela pessoa de destaque. E isso vai para tudo quanto é lugar. Não é que a Globo inventou isso também, não. Isso veio também das produções cinematográficas. Também tem esse viés. E o racismo americano é bem diferente do racismo brasileiro. Aqui a gente é meio camuflado, não que não exista. Não que não exista. Aqui a gente é camuflado. A pessoa faz piada sobre questões que não deveria fazer. Eu costumo dizer que no meu dia a dia, se eu percebo uma piada racista, sexista, de alguma forma, porque tudo isso é direitos humanos. A gente basicamente nasceu todo mundo igual, em liberdade, igualdade, direitos, tudo isso faz parte da nossa humanidade. Não é de uma nacionalidade X ou de uma cor de pele Y. Isso é a humanidade. Mas a partir do momento que eu percebo
alguma piada, algum comentário que destoa do que a gente acha que deveria ser um ambiente escolar, por exemplo, eu devolvo para a pessoa o próprio constrangimento, pedindo para que ela explique por que, que aquilo é engraçado, por que, que aquilo deveria ser algo. E a pessoa já começa a perceber que não deveria ter falado aquilo. Esse Eu, constrangimento é muito pedagógico. então, assim, a partir da segunda, terceira intervenção, a pessoa para de falar. Ou não é que para de falar sobre o aspecto, não pode falar, mas para de fazer esse tipo de comentário maldoso, desnecessário, que isso causa dor nas pessoas. Então, até recentemente, você ia nos brinquedos das crianças, só tinha Barbie loira, magra, com aquele estilo de top model de um padrão branco, né? Hoje começa a ter um pouco mais de diversidade. Tá longe disso? Tá longe. Ah, mas a gente vai falar de racismo, vai parar para falar disso? É daí que começa. Eu lembro que a Maju Coutinho, né, repórter da Globo, ela presenciou uma quebra de padrão nos apresentadores da Globo. E comunicação diz muito sobre isso. Então, voltando ao nosso tema principal, que é o judiciário e como o judiciário olha para essa realidade. Então, o racismo, se ele é estrutural, a sociedade como um todo o é. Talvez a diferença é que alguém perceba que e tenta não ser racista. E faça um esforço diário para que as suas palavras não sejam como farpas entregues na alma da pessoa. Que a grande verdade é essa: você atinge a pessoa na alma, na sua essência. O racismo ele atinge nesse nível aí, assim. Certa feita eu me deparei com uma situação que eu comentei com um colega uma situação bastante constrangedora e eu falei assim, ó, o meu objetivo de vida é exatamente que a pessoa, antes de falar qualquer coisa racista, por exemplo, se é o tema que a gente está falando hoje, que ela repense e fale assim, não, pro Mozo eu não vou falar porque ele é chato. Então, assim, a gente não precisa, a gente não pode ser, assim, não ser racista é o mínimo do mínimo do mínimo. A gente precisa ser antirracista. Então, o judiciário começa a observar com isso grandes problemas enfrentando. Por quê? Uma população que se cansou. A grande verdade é essa, Kelly. A população preta se cansou de tanto falar, de tanto reclamar e não ser ouvida, que as pessoas simplesmente vou seguir minha vida. Sim. Se você conversar talvez com seu avô, com seu pai, com pessoas que viveram sua juventude na década de 70, década de 60, década de 80, você vai ver esse discurso. Ah, eu vou trabalhar que é melhor. Eu lido com essa situação não ligando, não dando atenção. Então, assim, isso e por quê? Porque ele se acostumou com não ser ouvido. Ninguém dá voz, ninguém dá. Ele chega lá, a pessoa, mas também você com esse tipo de cabelo, porque você queria o quê? Então, eu tenho certeza que toda a população negra já sentiu na pele, no dia a dia, esse tipo de detalhe. Eu já fui um dia no judiciário, junto com um colega, a gente trabalhava junto. O judiciário, ele normalmente atende para a população que precisa dos seus atendimentos a partir da 12:30. E antes das 9 até 12:30 é aberto para advogados e estagiários. Eu e o meu colega chegamos no balcão para ser atendidos. Eram os dois advogados. Quando a moça se dirigiu ao meu amigo com a seguinte palavra: para assinar a carteirinha só depois do 12:30. Sugerindo que o meu amigo não estava ali como advogado. Estava ali porque
foi assinar uma questão de pena por um processo criminal. E não é que eu estava de terno, gravata, paramentado como se fosse um advogado que as pessoas estão acostumadas. Não, tanto eu quanto ele, os dois estavam de calça jeans, tênis e camisa polo. Os dois, curiosamente, nesse dia estavam com essa vestimenta. Então não tinha nada que, assim, visualmente, aquele tá de camisa e short e aquele tá de terno e gravata. Não, não tinha isso. E nós estávamos com praticamente quase um uniforme, se fosse a mesma cor. Mas isso, o que diferenciou ele da minha pessoa? Eu repreendi a moça, uma estagiária, e disse: isso que você está fazendo é racismo. Ah, desculpa. Ela percebeu mais ou menos. E ela. Aí eu volto a falar. O que o meu colega falou? Não deixa. Por quê? Ele ponderou diversas coisas, mas tenho certeza que internamente qual foi a ponderação que eu fiz? Poxa, vou ter que ir na delegacia, vou ter que fazer, vão ouvir, vão me questionar. É muito parecido com a realidade, diferente, mas muito parecido com o que a mulher sofre ao denunciar violência doméstica. Então você chega num lugar que... Você é revitimizado, né? É isso. A gente vai. Tem vários nomes: revitimização, vitimização terciária ou secundária, também, que por algum, dependendo do lugar. E a gente hoje tem uma codificação muito específica sobre isso, que é a violência institucional. Então o que acontece? Você, além das violências do racismo em si, você sofre a violência do Estado, que cria uma série de empecilhos. Sim. Pergunta se você vai ter provas. Pergunta-se como é que você vai provar. Ah, é a sua palavra contra a dela. Como é que você vai fazer isso? E a pessoa se sente assim, ó. O meu maior medo dessas questões, cara, é só uma só. É tão institucionalizado, está tanto erradicado isso na cultura da pessoa, que a pessoa acha um absurdo que alguém queira discutir isso. Que alguém queira pegar um espaço de fala na mídia e botar isso para discussão. Então, tem tanta coisa, tem gente morrendo de fome, tem gente assim. Ou seja, sem desmerecer outras pautas, mas é uma pauta importante. Ao que me consta, oficialmente, o IBGE lançou que temos, se eu não me engano, 51% de pessoas pretas nesse país. E isso já foi 15%, 10%, porque as pessoas não se declaravam. Não tinha no formulário a cor que a pessoa achava que era. E a pessoa às vezes colocava cores, sei lá, moreno, cor de jambo, e assim vai. Mas a pessoa não se reconhece como negro, como preto. A pessoa não consegue ter essa identidade. Aí vamos aos movimentos que fazem seu trabalho importante e, por proteger, acabam também gerando algumas disparidades, que sempre vai acontecer. Então, eu já fui barrado num sistema educacional, um cursinho pré-vestibular, porque eu não era negro. Naquele momento assim, eu não entendi nada. Hoje eu entendo, posso até discordar, mas até entendo a forma identitária dele. Eu acho que ele poderia ser menos incisivo no que ele falou, assim, ó, nós temos tantas vagas, e vai ter uma lista de preferências. Talvez você entre, talvez você não entre. Quem eu vou dar preferência? A população que tem menos acesso. Hoje eu consigo entender isso. Embora eu tive pouco acessos modestos, né, ao sistema educacional, tive que pagar, tive que trabalhar de forma incansável quase. Mas hoje eu entendo que se a população negra tem menos acesso ainda do que isso. Se ambos estão na mesma situação de financeira, que precisa gerir os seus recursos de forma independente, mesmo em tenra idade, 15, 16 anos, se essas duas pessoas estão em pé de igualdade, uma é negra, outra não é, essa pessoa negra vai ter um pouco mais de dificuldade de acesso.
pouco eu tô sendo bastante. Então, eu não quero minorizar a questão. Então, assim, tudo isso gera na pessoa, na sociedade, um nefasto sistema que, quando chega na ponta dele, com todo respeito, vem o pesquisador e aponta números, só que o número precisa ser interpretado. Sim. O problema não está no judiciário, embora ele seja também, mas não está no judiciário. Está nessas bases. Certa feita, numa aula sobre exatamente um tema muito parecido com esse, por que, se eu não me engano, vou falar números aproximados aqui, cerca de 65 a 60% em média da população carcerária do Rio Grande do Sul é negra. Só que isso não é, se você tivesse 65 a 60% de pessoas negras na sociedade e isso se repetisse no sistema penitenciário, estaríamos diante de uma lógica. Só que é exatamente o oposto. Oficialmente, vamos sempre trabalhar com esse predicado. Oficialmente, o IBGE diz que no Rio Grande do Sul tem cerca de 30 a 35% de pessoas negras. E por que ela é tão vulnerável à ação penal? Eu não posso fazer o pensamento simplista e tonto, desculpa o palavreado mais coloquial, de que é porque as pessoas negras produzem mais crime. Não, não é. O crime é uma questão que não está ligada à raça. Agora, a efetividade penal, a seletividade penal está ligada à raça. Agora, não é porque a pessoa é branca ou preta que ela vai cometer mais ou menos crime. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, seletividade no sentido de que qual população eu vou marginalizar, logo eu vou criminalizar, aí a gente está falando. Estamos falando num dia, logo em seguida, em que um ministro do STF, que não vou nem falar o nome dele, que ele causou uma turbulência geral no sistema jurídico, porque ele era o cara mais mais punitivista do STF. Se é possível isso, ele conseguiu. Dentro do STF, ele conseguiu ser o cara mais punitivista. Só que quando determinadas pessoas chegou para ele ser julgado, ele mudou completamente. Aí dizem que o sarcasmo é uma boa linguagem, né? Então, que bom que o ministro Luiz Fux mudou de postura. A partir de agora teremos mais um ministro garantista, mais um ministro que vai ver os direitos fundamentais de forma excêntrica, assim, de forma mais humanizada. Aí a gente foi ver os números. As mesmas teses que ele acreditou, que ele aceitou quando foi julgar os generais militares e o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, as mesmas teses alegadas por todas as defesas para mais de quase 700 réus, ele indeferiu todos e condenou todo mundo. E teve uma postura completamente diferente diante dos poderosos. Fux, inclusive, me corrija se eu estiver errada com relação ao caso, mas negou habeas corpus para um homem negro que furtou 3 shampoos. Se eu não me engano, E aí, somados... se a decisão dele foi correta ou não, pode ser subjetiva a partir do ponto de vista de cada um. Mas existe uma clara incoerência. Demais. Divisão de mundo, divisão de... Em meio a uma tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Ó, recentemente eu ouvi uma entrevista da Joana Maranhão. E ela tem muito cuidado em classificar as pessoas. Ela assim, ó, essa pessoa, não é que essa pessoa, eu estava se referindo a um técnico, se eu não me engano, americano, não lembro exatamente quem era. Mas assim, essa pessoa é referência em fazer gente nadar mais rápido. Não é que a pessoa não é boa. Ela é boa, ela transforma pessoas comuns em atletas de alta performance. A que preço, palavras dela, só Deus sabe. Como assim? Às vezes com violência, às vezes com tratamentos desumanos, às vezes
fazendo a pessoa se sentir mal. Até que ponto é bom você transformar uma pessoa, acabar com a humanidade da pessoa para essa pessoa nadar um pouquinho mais rápido? Palavras dela. O Fux se insere mais ou menos nesse contexto. Ele é super respeitado no mundo jurídico por produzir o último, a última versão que nós temos de um Código de Processo Civil. Ele é magistrado de carreira, ele foi ministro do STJ e foi nomeado pela Dilma Rousseff como ministro do STF. Chegando, qual é o grande diferencial, entre outros, você que é da área jurídica, eu não estou desqualificando tecnicamente o ministro Luiz Fux. Ele fez um trabalho memorável e o diferencial gigantesco que passou-se a ter mais importância no Brasil a partir dessa lei, qual que foi? Precedentes. O que é precedentes? Fulano de tal já decidiu assim, fulano de tal já decidiu assado. E a partir desses precedentes, estou julgando esse caso também. Porque eles se enquadram, é parecido, lembra, e assim vai. Ponto. Ele produziu isso. Se eu pudesse dar um apelido jurídico para o ministro Luiz Fux, é o precedentes. É o cara que criou isso, legislou, muito embora já vinha a doutrina, a jurisprudência, já vinha trazendo isso, mas ele pegou isso. O que ele fez? Exatamente o oposto. Ele pegou todos os precedentes e jogou no lixo. Por exemplo, esse caso, claramente, a pessoa que foi num mercado e furtou determinada quantidade aí, até certo valor, não se considera crime. Se ele não praticou isso com violência nem grave ameaça, isso não é crime. E ele manteve o processo contra essa pessoa. Se eu não me engano, foi a Defensoria Pública, se eu não me engano, de Minas Gerais, que fez esse habeas corpus. Então a Defensoria Pública queria que esse processo acabasse exatamente por isso. O valor é inestimável. Não se tem qualquer razoabilidade que esse processo chegue até o STF, porque estamos discutindo, sei lá, 40, 50, 60 reais. Coisas. Que foi reembolsado. Foi reembolsado ainda. Tá pior, cada vez pior. Tá cada dia pior. Então, assim, ele pegou esse precedente, jogou fora, porque esse é um precedente quase que pacífico. Embora fique aqui um abraço pro meu antigo chefe, professor, o doutor Eduardo Januário Newton. Ele falava nas audiências o seguinte: pacífico, só o oceano. Você entrou no processo, nada é pacífico, principalmente contra a população preta e pobre. A grande verdade é essa. Sim. Aliás, um dos grandes orgulhos que eu tenho é de ter sido estagiário na Defensoria Pública. Então, a partir desses precedentes que ele jogou fora, ele citou precedentes para absolver o Bolsonaro de um processo que ele votou contra. Sob os mesmos argumentos, o STF se debruçou tempos atrás sobre o processo do Lula. E foi 8-3. Um dos 3 que votou contra foi ele. E ele citou esse precedente. Então, o Brasil não é para amadores. Ô, Fux, não piora as coisas também, né? Então, assim, muito embora... vamos falar, vamos ser... Nós temos uma... A punição nesse país, ela não tem cor. Ela não tem lado. Como assim não tem cor? A pessoa, quando chega lá também, ministro Joaquim Barbosa, também foi um punitivista. Ele não estava nem com nada. Olhou para o processo, ele sempre foi mão pesada. O ministro Luiz Fux, a mesma coisa. O STF, como um todo, costuma ser mão pesada. É um ou outro caso que ele tem uma tese no STF. Ela acabou perdendo a sua importância semântica e social por conta do caso. Embora a pessoa, de fato, tudo levava a crer que ela realmente era uma pessoa que traficava drogas, mas a grande questão é assim, ó, por que ela foi parada? A grande questão estava aí. A gente chama isso no direito de etiquetamento social. Só que você pode tirar o racial e colocar... Desculpa, você pode tirar o social e colocar racial. Por quê? Se a pessoa está parada em determinado local, qual é a chance, se ela for negra, de ser parada pela polícia? Gigantesca.
o mesmo contexto, o mesmo lugar, só que são duas pessoas brancas. Qual é a chance dela ser separada? Quase nenhuma. A menos que, de fato, indique ali algum tipo de criminalidade. Chegou-se lá, esse cidadão foi abordado no meio de Copacabana, e a grande pergunta era assim: por que o senhor abordou o cidadão X? Porque ele era suspeito. Por que o senhor achou que ele era suspeito? Por exemplo, você sabia que você não. Para a polícia fazer busca pessoal em você, ela não pode simplesmente por padrão, ela tem que ver em você uma fundada suspeita. Agora, pergunta pro policial por que Pergunte sempre o motivo da abordagem, inclusive, né, Mozart? Que é um direito. é um direito, mas faça isso com bastante parcimônia, É. tá? Lembre-se Muito que cuidado. faça isso com certo cuidado, porque a gente ri Entre a para não teoria e chorar. a prática, né? Faça com certo cuidado, lembre-se que à noite nem todos os policiais estão com câmera, enfim, evite. Sim. Então, pela sua segurança, não porque você não tem o direito, que eu estou falando isso, em nome da sua segurança, evite esse tipo de comportamento. Mas você, como cidadão, tem esse direito. Por que o senhor está me abordando? Qual é a fundada suspeita que recai sobre mim? Porque, não, é padrão. Não, estou fazendo uma operação. Não. Não é justificável isso. E cabe ao cidadão, é direito sim do cidadão, que todos os atos da administração pública seja sim justificado, motivado, fundamentado. Então assim, estou parando o senhor porque o senhor está com tal aparência, tal louça, e existe uma reclamação desse tipo. Por exemplo, me permito usar você como exemplo. Uma pessoa com mais ou menos o seu tamanho, com a roupa da sua cor, tá cometeu alguns assaltos aqui e tem gente reclamando. Eu cheguei perto de você, você começou a correr. Então, por isso, eu tô te abordando. Então, assim, ele te disse por quê. Não é mão pro alto. Não. Então, sempre muito educado. Você pode até interpelá-lo, mas tome muito cuidado ao fazer isso, em nome da sua segurança, mas que é um direito seu, é. Então, a gente acaba verificando assim, por que esse cidadão foi abordado e com ele tinha, sei lá, 50 pinos de cocaína? Certamente, se eu tivesse com a minha mochila aqui, cheia de cocaína, ninguém ia me parar. Por quê? A pessoa tá andando. Teve uma certa feita que a polícia fez uma abordagem padrão, só que ela tava lidando com gente poderosa. Filhos de diplomatas. Não sei de qual país da África. Mas aí deu um bafafá danado. Deu um bafafá danado. Por quê? Porque fez a padrão no sentido sarcástico da coisa. Né? Quer dizer, foi aquela. Chegou com aquela forma nada educada, nada formal, praticamente com muita violência, e acabou tendo muito que se explicar, porque eram 3 ou 4 colegas que eram filhos de diplomatas. Não lembro, não sei se era da África do Sul, da Nigéria, alguns países da África, eram 2 ou 3 países da África que eles tiveram esse problema. Mas por que foi notícia? Porque era um filho de diplomata. E a gente fala de novo da Globo aqui, né? E há um interesse da Globo de noticiar essas questões. Sim. Hoje há. Sim. Ela mudou bastante os seus programas, sua forma de atuação, passou da maior importância esse tipo de coisa. Então, assim, esse processo chegou ao STF, não se deu a devida importância, mas começou-se a discutir o etiquetamento social. Chegou como etiquetamento social, mas na verdade era etiquetamento racial. Que a pessoa, pelas suas características de raça, de origem, ela está etiquetada como pessoa suspeita. Nos manuais das polícias não se pode falar a palavra pessoa suspeita, eles costumam falar atitude suspeita. Porque a pessoa suspeita já parte de uma premissa racista. Então, assim, eu sei
o pesquisador tá aí para isso. Eu entendo ele. Eu faria a mesma coisa se eu tivesse esses dados na minha frente. Mas apontar o judiciário como um problema é você minimizar. Não que ele não seja o problema. Também o é. Mas tem toda uma camada para chegar lá. Essa pessoa que não essa subnotificação que a gente já começou a falar aqui, ela é fruto, às vezes, de uma desistência que a pessoa não é bem atendida. Então, assim, em criminologia a gente faz o seguinte, pensa comigo, o seguinte raciocínio. Vamos supor que furtaram o teu celular hoje. Você vai noticiar para a polícia? Claro que vou. Por quê? Porque você tem um seguro para receber. Ok. Vamos supor que você não tivesse seguro para receber e não tinha nenhum tipo de intenção de proteger os dados que estavam no seu celular. Se alguém pegar, o problema dele, não tô nem aí. Ok, você não vai registrar sua ocorrência. Por quê? Para eu fazer uma ocorrência, eu vou ter que pegar um ônibus, andar 40 minutos. Chega lá, tem 3, 4 horas de gente pedindo para eu esperar. Então você começa a fazer a seguinte conta. Não vale a pena. Tá bom. A cidade onde você mora entendeu que seria interessante colocar uma delegacia 2 quadras da sua casa. A chance de você pegar esse mesmo caso e noticiar é muito grande. Uhum. Porque você já tem facilidade, tá ali perto de você e tal, e assim vai. Então essa subnotificação tem muitos fatores. Vem de muitos lugares, né? Muitos fatores. Então, assim, eu já ouvi esse comentário, eu já ouvi de colegas que já sofreram esse tipo de coisa em transporte público, do tipo, tinha que ser preto. Mas tinha que ser preto o quê? O que esse cara fez? Sei lá, atravessou onde não devia, o motorista foi fechado, ou o motorista que tá dirigindo comete algum deslize ali, e ele é um trabalhador negro que tá ali e teve que fazer alguma manobra que a pessoa vai e solta esse tipo de comentário. Então a gente precisa sempre lembrar. Agora pensa, se toda vez que você sofrer algum tipo de racismo e você resolver ir na delegacia, você vai perder seu dia. Você vai perder seu dia. A grande verdade é essa. Desculpa até te interromper, que eu quero trazer 2 pontos, né, puxando o gancho nisso que você falou, ainda sobre notificação. Eu fico pensando, aquela mãe de família, mãe negra, periférica, que sei lá, é mãe de 4 crianças, ela vai gastar dinheiro dessa condução para perder o dia inteiro na delegacia, o mesmo dinheiro que ela pode ir trabalhar, talvez limpar uma casa, fazer uma faxina e garantir o pão do dia seguinte. É complexo e são nuances que a gente não tende a se debruçar para questionar. E outra coisa, eu fico também pensando muito. Queria muito ouvir sua análise sobre esse ponto, que essa subnotificação, ela também vem do mito também da democracia racial que a gente tem no Brasil, como a gente comentou no início da nossa conversa, porque ainda existe essa ideia de que o Brasil é uma grande democracia. É o país do samba, de todas as gentes, de todas as cores. Futebol. Só alegria, só felicidade. Quando não. E aí, eu uso até o meu exemplo pessoal um pouco para trazer esse ponto. Eu sempre tive certeza que eu sou uma mulher negra. Eu nunca olhei no espelho e achei que eu fosse branca. Não? Porque... Você acredita que não? Porque eu já sou uma mulher negra um pouco mais retinta, também não sou a Lupita Nyong'o, mas sempre tive certeza que eu sou uma mulher negra. Porém, entender o que isso significa culturalmente e socialmente foi um processo. Foi uma construção, né? E boa parte da população negra tem um discurso como esse e uma experiência como a minha. Mas por que eu pontuo isso? Tornar-se negro, como a Neuza Santos Souza até fala na sua obra maravilhosa, um clássico aí, é um processo e muita gente ainda não se entendeu enquanto uma pessoa negra. E não entendeu ainda as nuances desse racismo que a gente tem institucionalizado no Brasil. Então, essa subnotificação, eu fico bastante pensativa que vem também desse não lugar. Você concorda?
De vários lugares, de vários não lugares. É assim, ó, pensa só. E a gente tem uma população parda muito grande. Ó, pensa só comigo. Ó, você falou da mãe que tem que levar o filho na escola, buscar ao meio-dia, e no meio do caminho ela sofre um racismo. Ela vai calcular isso. Eu vou gastar o dinheiro para comprar tal coisa. Porque pobre é isso, é descobrir um santo para cobrir outro. Vendendo Basicamente almoço é pra isso. comer a janta. Então ela pensa o seguinte: eu vou deixar de fazer o meu trabalho, qualquer que ele que seja, vou me dispor a ficar 2, 3 horas esperando numa fila, muito embora isso hoje está mais democratizado pela possibilidade de você fazer isso online. Sim. Mas aí você vai esbarrar em outro problema, que é o acesso à internet, de boa qualidade, sem interrupção, tal, tal. Mas vamos supor, ela vai ficar lá 2, 3 horas esperando, perto de ser atendida, ela precisa fazer as coisas tudo mais rápido, porque ela tem que voltar para pegar o filho. Sim. Para além de tudo isso, a rede de apoio dela não é exatamente a melhor rede de apoio do mundo. Não tem alguém cuidando da ida e vinda do filho dela, não tem um mordomo que vai levar e vai buscar o filho dela. Não, ela tem que fazer tudo isso. Então, ela olha para aquela situação e fala assim, ó, ela pensa na resiliência. Só que ela vai acumulando isso por um tempo, vai acumulando por um tempo, e começa a ficar. Chega uma hora que começa a doer tanto e começa a ficar arredio. É aí que nasce aquela pessoa que protesta por tudo, que não aceita 1 milímetro de preconceito, e tá certo. Uhum. As pessoas só entendem esse tipo de linguagem. Sim, o tudo ou nada. Né? Então assim, se todo mundo parasse a história dos movimentos pelos direitos civis americanos, a grande frase I have a dream, nasceu do quê? Se a população negra estivesse no ônibus e entrasse um branco, o negro tinha que levantar para dar lugar para esse branco. Alguém teve uma grande ideia. Não vou mais andar de ônibus. Todo mundo andando a pé. Você pega diversas filmagens da época do pastor Martin Luther King, que começou esse movimento, essa insurreição pacífica. Porque isso mexeu no bolso de todo mundo. Imagina, esses dias eu estava revendo com meus alunos a história de 2013. Você tinha quantos anos em 2013, Keren? Nossa, eu sou péssima de matemática, peraí. Tá bom, deixa pra lá, não quero isso de velho. Em 2013 eu já estava fazendo pós-graduação. Em 2013, pra você ter uma ideia, as pessoas protestavam por tudo e por nada. Eu tinha uns 13 anos. Então, as pessoas faziam protesto de tudo. Esse protesto foi crescendo aos poucos e o Datena, aquele da cadeirada, ele tomou uma dessa online, ao vivo. Ele fez uma enquete, o que as pessoas achavam. Só que a enquete, ele achava que assim, ia ser 90% desfavorável, só que a polícia veio coibindo. Só que cada vez que a polícia coibia era noticiado, e aumentava o número de pessoas, aumentava. Aí chegou um dia que o Datena fez uma enquete lá e deu tipo 90% favoráveis ao movimento Passe Livre. No outro dia, sei lá, num dia tinha 300 pessoas, 400 pessoas fazendo manifestação. Começou tipo com 20, 30. E já nesse dia que a polícia desceu o cacete, a palavra é essa, desceu o cacete mesmo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem essa peculiaridade. Se alguém mandar descer o cacete, ela obedece rapidinho. Desceu o cacete, spray de pimenta, bala de borracha, foi. No outro dia, tinha 50 mil pessoas. No outro dia, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Chegou ao número estrondoso, se não me engano, de 2 a 3 milhões espalhado pelas cidades de São Paulo. Só que tinha gente que era incomodado. Qual? A pessoa que estava com o seu carro, querendo chegar em casa, e se sentia no direito de... Onde já se viu o meu direito de ir e vir, eu falei, tá bom, você tem o direito de vir, mas eu também tenho o direito de reivindicar melhores condições. Então, quando você mexe nessa estrutura do sistema capitalista, que é geração de dinheiro. O Martin Luther King e o movimento da época foi isso. Ah, eu tenho que levantar, tá bom, não vou levantar, mas também não vou pegar uma arma, não vou correr atrás de vocês.
porque eu sei que vocês são poderosos, vão acabar comigo. Eu vou parar de andar de ônibus. Aí o sistema não sobrevive. O fim trágico que teve o Martin Luther King foi morto por um preconceituoso, né, o supremacista branco. Ele, embora o fim trágico, ele deixou um legado. Agora, se você perguntar para a mãe dele o que a mãe dele preferiria, ia preferir um mundo racista, porém com o filho dela lá. Sim. A grande verdade é essa. Então a gente se encontra. As lutas coletivas são fantásticas. Só que a que ponto eu quero abandonar o meu filho, a minha família, em nome de uma luta que talvez eu não consiga. Eu não consiga pegar os benefícios dela. Aí entra. Então, por que a pessoa não fala? Por enormes motivos. O primeiro delas é porque o Estado vai dizer que tem pouco recurso e precisa se preocupar com coisa mais importante. E se você for roubada hoje, que isso não aconteça com você, que nem comigo, com ninguém. Mas se você for roubada hoje e pedir um apoio de uma viatura, você vai entrar na fila. Agora, se um banco ligar para a polícia e quiser que tem gente lá roubando o dinheiro deles, rapidinho chega todo mundo. Então, nós como seres humanos somos protegidos. Nem sempre na mesma proporção que o nosso patrimônio. Essa é a grande verdade. Então, esse sistema todo que a gente falou, que você me trouxe aí, os dados do judiciário, ainda são muito incipientes. A gente precisa observar isso ao longo do tempo. É uma constatação óbvia. Existe racismo, existe... Então, assim, a forma como vai se desenvolver isso, primeiro, investigação. Dificilmente vai ter uma equipe dispensada especificamente para cuidar do seu caso. Do que eu tô falando do seu caso? Eu tô falando de você que sofreu racismo, por exemplo, no metrô. Não pelo metrô. Não por um funcionário do metrô. Mas por alguém que não quis encostar em você. E ele vai dar N motivos para isso. Sabe, uma pessoa que fala assim, nossa, seu cabelo tá me incomodando. Eu não consigo... Eu já vi gente falar assim, você não pode ficar aqui porque o seu cabelo atrapalha as outras pessoas de ver. Eu já vi muito isso. Entendeu? Então, assim, a gente para pra pensar o seguinte, se for do metrô, você vai ter mais sucesso em que alguém deu uma atenção maior por isso. Que vai ter mais holofote. Agora, a pessoa tá ali, ele não entendeu que ele faz parte da mesma camada social, mesma camada de desprivilégio, me perdoe, acho que não existe essa palavra, de falta de privilégios, falta de tudo. Ele tá no mesmo... Tá indo pra mesma quebrada que você, mas ele acha que ele é superior porque a pele dele tem uma cor e a sua tem outra. Então essa pessoa, como é que você... Aí você vai, tá bom, não, eu quero que essa pessoa seja presa. Tá bom, como é que eu vou provar que essa pessoa fez? Porque... Vamos falar de processo? Tem que ter prova. E como é que prova? Você não anda filmando tudo que você faz. Você vive. Se você tem preocupações de ficar gravando suas mensagens, é porque você não tem amigos, você tem cúmplices. Alguns políticos fazem isso. Alguns muitos. Alguns muitos. Não sei se isso é verdade, mas dizem que um determinado político aí tradicionalíssimo em São Paulo, ele só fazia reuniões na piscina, para evitar que as pessoas levassem algum tipo de gravação. Ah, é? Então, para você entrar Depois você me conta quem é. Paulo Maluf. Não sei até que ponto é verdade. Pode ser uma das lendas urbanas aí, mas dizem que o Paulo Maluf só fazia reuniões na casa dele para tratar dos assuntos mais importantes dentro da piscina, para evitar que a pessoa entrasse lá com algum tipo de escuta. Então, hoje, talvez ele teria muitas dificuldades, porque hoje você tem muitas formas de você captar áudio e tal. Então, assim, você precisa ter prova. Então, normalmente a sua reclamação é única.
Normalmente você vai ali e fala sobre você dizendo que a pessoa fez tal coisa. Ô, Mozart, inclusive, você enquanto advogado, consegue dar dicas práticas do que pessoas negras podem fazer para gerar estas provas? Tudo depende de como as coisas se dão. Então, normalmente, vamos falar de ambiente de trabalho. Tem empresa que é tão institucionalizado o racismo que ninguém se sente mal nas comunicações oficiais isso. As pessoas colocam como descrição de vaga boa aparência, cabelo condizente com a operação. Claro, um cabelo. Se você está num ambiente que envolve segurança, você tem padrões mínimos ali que você tem que obedecer. Mas isso nada que adaptações não sejam que não resolvam isso. Uhum. Eu vi recentemente, eu estava vendo uma reportagem sobre sapatilha. A moça adorava balé. Nossa, ainda existe sapatilha? Sapatilha para os balés. Ah, para balé Para balés. especificamente. Só que ela só existia um tipo de cor, dois tipos de cor. Ou era dourado, como se fosse uma cor champanhe assim, mais ou menos, ou branco. Só que a moça queria da cor da pele dela. Aí ela foi num lugar, a moça entregou uma preto. Sua pele não é dela. Embora a pele, eu diga que você é preto e essa cor é preta, não é a mesma cor. Mesmo. Então, o que é cor de pele? Relativo, né? Super. Um dia uma amiga minha trouxe uma caixa de lápis de cor que ela comprou pra filha dela, cor de pele. Tinha mais de 36 cores, acho que era 48 cores de diversas. Ou seja, a gente achou que cor de pele era só bege, perto do amarelo ali, assim vai. Então, a gente acaba. Então, assim, no ambiente de trabalho, você consegue fazer provas das comunicações. Está participando de uma reunião, você tem provas, tem como gravar, não por questões criminais, mas por questões profissionais. Hoje eu tenho alguns aplicativos que gravam a nossa conversa e depois transcreve. Mas muita De gente inteligência artificial. acha que dentro do ambiente de trabalho não pode gravar. Deve. Então, tem esse receio, né? Sim. Se eu sei que aquela pessoa vai fazer tal coisa. Agora, uma coisa que é importantíssimo. Se você visualizou alguma coisa e aquela violência vai acontecer, seja ela verbal, física, seja como for, você não pode dar preferência a gravar, a fazer prova, a proteger a pessoa. Isso é importantíssimo. Sim. Pensa isso em outros níveis. Certa feita, um médico anestesista foi gravado pelas profissionais que estavam acompanhando ele, que logo em seguida ele dava o sedativo para suas pacientes e ele estuprava elas. Só que os profissionais em torno desse médico, o que eles fizeram? Ao invés de dar a voz de prisão e acabar tudo ali, ficaram gravando. O que é mais importante? Evitar que o crime aconteça ou gravar para que eu pegue o criminoso? Eu acho interessante que você queira pegar o criminoso. Mas se você tiver se você tiver alguma dúvida, pelo amor de Deus, escolha proteger a vítima. Então, não é. Se eu vejo uma pessoa esbofeteando aconteceu isso naquele supermercado. Se não me engano, foi no Rio Grande do Sul ou no Santa Catarina. Os seguranças bateram no cara até o cara morrer. Tinha gente filmando. Que show de horrores. Você entendeu? Ah, mas se não filmasse, não saberíamos disso. Tá bom. Mas por que esse cara não se juntou com outros três lá, pegaram segurança e imobilizaram ele? Pra salvar a pessoa. Então, assim, eu acho interessante pensar nisso. Mas a gente precisa pensar como sociedade em como evitar que isso aconteça. Certa feita, eu fui falar sobre violência contra a mulher. De novo, eu me metendo em lugar que eu não tenho um lugar de fala. Mas, de novo, eu vou falar sobre proteção, vou falar sobre processo, vou falar dos direitos que envolvem tudo isso. A gente está lidando com assuntos tão
tão íntimo, tão fácil difícil de compreender que a gente vai acabando se perdendo aí. Então, quando a gente está diante de situações como essa, o que a gente precisa pensar? Em proteger a vítima. Eu sei que a pessoa vai ficar assim, assim, assim. Eu sei que fala pra pessoa aqui para evitar. Ou então, porque assim, senão você vai. Tem uma regra no direito, é estranha, mas existe. Você não pode fazer flagrante preparado. O que é flagrante preparado? Eu sei que a pessoa vai cometer o crime, eu armo todo o circo e só ela não tá sabendo disso. Isso é ilegal. Isso é ilegal. O crime tem. Se aconteceu, você viu, você pode dar a voz de prisão, você pode parar tudo isso. Agora, se for preparado, essa prisão vai ser ilegal. A pessoa até pode responder o processo, mas vai responder o processo em liberdade. Então isso é importantíssimo. Então, assim, quando eu tava falando dessa palestra, que eu tava falando das mulheres, eu falei assim, ó, a pessoa que tava organizando os preparativos, ela falou assim, olha, a gente precisa fazer palestra dos dias das mulheres, a gente precisa parar de fazer palestra para as mulheres. Por que, moça? Porque as mulheres são as vítimas. Quem tem que aprender são os homens. 99% das violências que as mulheres sofrem são pelos homens. Então, no dia das mulheres, no mês das mulheres, quem tem que receber palestra não são as mulheres, são os homens. Então, antes, eu acho importante que a gente faça uma proteção pensando na punição, mas a gente precisa começar a pensar para evitar o crime, educar as pessoas para isso. Que é o mais difícil, inclusive. Demora. É um trabalho difícil. Eu sou, talvez você também, tenho certeza que sim, vítima não. Somos, de certa forma, vítima de um sistema que privilegia uma série de coisas e o quanto é demorado você trilhar uma carreira Sim. que precisa de uma faculdade, por exemplo. Sim. Não é aquele sucesso retilíneo, bonitinho, fofinho. Ah, eu passei no vestibular, fiz a faculdade, consegui um grande emprego, fiz uma grande carreira. Não é isso. Todo dia a gente tem que se reinventar, buscar novos caminhos. Então, assim, eu acho que a gente não precisa mais conversar com a população negra. Eu tenho certeza que você sabe dos seus direitos. Eu tenho certeza que você sabe como fazer, como deixar de fazer. O que a gente precisa fazer é buscar os órgãos de controle, exigir que seja feito. Buscar a sociedade e fazer um recorte. É fácil chegar no seu recorte. A sua rede social sabe o tipo de cabelo que você tem, o tipo de produto que você usa, o tipo de cor de batom que você usa. Ela sabe tudo. Então ele também sabe quem é o racista. Começa a fazer propaganda para esse racista. Começa a buscar isso. E não venha falar que você tem liberdade de expressão, que não tem, não. Você não tem liberdade para cometer crime nenhum. Nenhum. Quiçá um crime que pega a pessoa no seu âmago, na sua alma. Isso você não tem. Liberdade de expressão é liberdade de expressar, não de cometer crimes. Perfeito. Uma vez que você cometeu o crime, você vai responder por isso. Eu tava na pandemia, professores sendo machistas, racistas, homofóbicos, foram pegos essas gravações e o cara foi denunciado e respondeu por isso. Tava lembrando recentemente no futebol. Isso trouxe muita visibilidade. A pessoa não pode chegar lá e falar o que quer, da forma que quer. O caso mais recente, mais deu visibilidade foi o caso do Grafite. O Grafite, jogador de São Paulo, se eu não me engano, na campanha do tricampeonato 2005. Isso, acho que foi 2005. Ele foi xingado de macaco por um jogador argentino, se eu não me engano. Ele saiu dali, foi e fez a denúncia. O cara foi preso em flagrante. Entendeu? Teve uma torcedora, se eu não me engano, do Grêmio, que pegaram a câmera, fizeram a leitura labial, ela chamando, não lembro, acho que foi, não sei se foi do Santos, não lembro exatamente qual time que foi, mas pegou e ela se sentiu ofendidíssima, porque foi jogado. Eu falei, mas peraí, se você não tivesse feito isso, ninguém ia colocar a sua imagem verbalizando uma fala racista. Ah, mas espera só um pouquinho, no campo de futebol.
Em futebol, na rede social, em qualquer lugar, você não vai poder fazer isso do mesmo jeito. Você está sujeito, sim, às penas, sim, e ponto. Então, vamos começar a mudar. Quem precisa ouvir palestras sobre racismo não são a população preta, são os racistas. E ainda complemento. Tá na hora também da gente fazer mais desse movimento do que estamos aqui eu e você fazendo hoje. É verdade. Uma pessoa branca falando sobre racismo. Porque a gente não precisa confundir local de fala, né? Com Proibição de com fala. proibição de fala. Eu acho que, inclusive, nós, pessoas negras, estamos muito cansadas de falar somente das nossas dores. A gente precisa mudar essa lógica de narrativa também. É importante a gente continuar falando. É importante porque a gente ainda tem muitos desafios, mas as pessoas negras também estão querendo falar sobre outras coisas. Existem inúmeros profissionais negros que pautam diferentes assuntos. Então, pessoas brancas, está na hora de realmente vocês se posicionarem para além desse discurso superficial de antirracismo, né? É isso aí. E aí, para a gente finalizar, Mozart, que o nosso tempo já correu, eu queria trazer uma questão. Essa semana eu estava conversando com algumas ativistas do Movimento Negro Unificado, o MNU, que é aí um movimento referência na luta do povo negro brasileiro, e a gente estava traçando uma linha do tempo sobre as conquistas, né, da população negra, pensando também na trajetória do MNU, os marcos históricos. E elas me trouxeram que o MNU, já sabia também dessa informação, mas elas relembraram que o MNU surge em meio à ditadura militar, reivindicando igualdade racial no Brasil, e em meio a um namoro do Brasil com o apartheid que acontecia na África do Sul. E aí, isso vai para além do MNU também, mas estou usando de exemplo para te perguntar, você acha que a gente mais avançou ou estagnou nos últimos anos? Existe uma falsa ideia de avanço, a gente realmente avançou? E qual que é a sua opinião realista sobre os próximos anos? Porque, por exemplo, a conquista do Estatuto Racial, a conquista das cotas raciais, tanto nas universidades públicas como também nas universidades privadas, foram conquistas expressivas, né, do movimento negro e foram, enfim, leis sancionadas em governos progressistas, inclusive. Porém, também agora, num governo progressista, que nós estamos, do presidente Lula, mais uma vez, ele fechou os olhos para a indicação de uma ministra negra. Você acha mesmo que o governo Lula é progressista ou é que o outro era muito pior? Então, aí que eu quero chegar. Qual que é a sua avaliação? Então vamos lá. A população negra avança de fato mesmo em governos progressistas ou existe uma falsa ilusão de avanço? Existe uma falsa ilusão, inclusive sobre o aspecto da punição. Boa parte da nossa juventude preta foi levado ao encarceramento em massa por uma lei criada no governo Lula. Lei 11.343 de 2006. Que se dizia muito progressista e tal. A gente está diante de um cenário tormentoso. Tivemos avanços, não por conta de que os poderosos resolveram nos entregar alguma coisa, porque a população começou a se movimentar. População, movimentos sociais, as grandes empresas. O empresário começou a perceber que isso é vantajoso, inclusive. Gera lucro, né? Gera lucro. Ao invés de eu gerar em você o incômodo de alisar o cabelo, fazer tratamento X, se você se empoderar e ficar mais feliz, você gasta inclusive mais. Mais feliz você gasta mais. Uhum. Então não é exatamente uma luta antirracista. É uma consequência do mercado. A gente pode usar isso como ferramenta? Pode. Por que a Globo mudou um pouquinho a postura dela? Um pouquinho, assim. Um pouquinho. Só um pouquinho. Por quê? Porque ela percebeu também que existe um mercado. Existem legislações, existe compliance. O compliance na Globo é uma coisa muito séria. Ela simplesmente manda a pessoa embora e acabou e não se fala mais nisso. Por quê? Teve um compliance que identificou uma questão ali e foi embora. Teve um William Vac, se eu não me engano. Sim, ele tá na CNN agora. Ele saiu da Globo por causa disso. Por falas racistas. Sim. Falas Absurdo, só que o grande absurdo qual foi? Não é que ele falou a tal fala racista e no outro dia ele tava... Não, foi descoberto 2 anos depois, quase. Não foi assim, num dia, no outro dia ele foi... Não. Então assim, peraí, uma gravação na Globo ninguém pegou? Como assim? Tem uma coisa errada. E esse cara não falava nada racista nos bastidores? Duvido.
Duvido muito também. Duvido. Foi feito No Happy Hour nunca falou uma vista bobagem? grossa, né? Olha alguns grandes nomes de tempos atrás sumiram. Porque eram racistas, eram machistas, eram preconceituosos, atores famosos, consagrados. Volto a falar da Joana Maranhão. Eram pessoas boas em fazer determinadas coisas, mas eram horríveis como pessoa. Porque tinha esse comportamento nefasto. Então, assim, a gente teve avanços mínimos. Então, avanços, eu diria que avanços na visibilidade, na voz. Porque se lei fosse resolver alguma coisa, querem, pelo amor de Deus, nós seríamos o melhor país do mundo. As leis para uma sociedade avançada, elas são desnecessárias. Eu não precisaria de um estatuto da igualdade racial. Eu não precisaria de uma lei Maria da Penha. Se eu preciso, se eu falo que isso é um avanço, significa que eu tenho uma sociedade doente. Eu não precisaria, eventualmente, de um código de defesa do consumidor. Bastava a gente ter uma forma de lidar com isso de forma mais consciente. A pessoa comprou, você entrega. Você produz um produto que não seja ruim. Mas, então assim, avançamos em visibilidade, não em direitos mesmo. Avançamos em produção legislativa, mas isso não se reverteu. Elegemos um cidadão que falava que ia ser progressista. Na primeira oportunidade, ele nomeou o próprio advogado, depois o próprio amigo como ministro do STF. Sim. Inclusive no lugar de uma mulher. Então... O TSE também, né? Sim. Então o que acontece? A gente acaba tendo que lidar com algumas questões envolvendo as últimas 2 nomeações que o Lula fez para o STF, claramente foi para se proteger. Então, assim, o fato dele ter sucedido um desastre, um tormentoso 4 anos de governo Bolsonaro, não significa que ele resolveu alguma coisa. Ele só impediu piores retrocessos, vamos falar assim. Uhum. Isso a gente, mais o governo Lula precisa ir para frente. Precisa olhar para frente. Agora, você falou 2 coisas importantes que eu até vou deixar aqui, ó. Anistia, militares e população negra. Isso dá um assunto só sobre isso. Porque o movimento negro requereu muita coisa na anistia que eles foram simplesmente negados. Sabia disso? Sim. Muito obrigado, Keren. Eu que agradeço, Mozart. É sempre muito bom a gente estar aqui trocando. E para agora a gente fechar mesmo. Uhum. Se precisar na empresa fazer algum tipo de palestra, tal, a gente também fala. O mestrado em Direitos Humanos me proporcionou gostar desse assunto como poucos. Obrigada, Obrigado, Mozart. viu? Você é sempre muito bem-vinda aqui, viu?